adoro em espírito e em verdade. Boa noite, Fê, tudo bem? Ai, peraí, estava desligado, desculpa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Então, esse episódio aqui eu coloquei um trechinho dele, né, para que vocês pudessem, se depois vocês quiserem assistir, né, para poder entender melhor essa passagem de João no capítulo 4. É muito bonita essa cena, é um encontro muito emocionante, né, da mulher da Samaria com Jesus. Então, vamos dando início ao nosso evangelho, vamos nos sintonizando com esses benfeitores que nos assistem, pedindo a eles que a nossa casa já esteja plena, em luz, em paz, em proteção. Vamos colocando aquela cortina fluídica na porta de entrada, impedindo a entrada de energias malsãs, de energias que interfiram dentro da nossa casa. Vamos pedindo a Jesus e a esses amigos que distribuam por todos os cantos energias de saúde, de cura, de tranquilidade, energias que possam nos envolver em corpo, em espírito, que possam envolver na nossa família, envolvam também os nossos bichinhos de estimação. Vamos colocando aquela luz intensa no teto da nossa casa, para que nós possamos ser um ponto de luz para a espiritualidade amiga, aquele cordão fluídico ao redor da nossa casa, impedindo interferências, e vamos assim vendo a nossa casa se transformar numa caixinha de luz. E é assim que a espiritualidade atua, buscando, né, essas energias, essas vibrações que nós vamos emitir, que nós estamos direcionando, para que possam assim envolver também outros locais onde há necessidade. Então vamos começando o nosso evangelho, vamos abrir então o nosso coração, para que nosso mestre possa receber, né, a nossa gratidão, nosso carinho, afeto. E vamos assim. Eu peguei um trechinho aqui de uma passagem de Isaías, no capítulo 43, versículos 18 e 19, e ele fala assim: não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está surgindo. Vocês não a percebem? Porém, um caminho no deserto e rios na estepe, ou seja, naquele lugar onde não havia água, né? Deus faz com que as coisas mudem, né, de uma hora para outra, sem que a gente espere, né, sem que a gente perceba. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação difícil, muitas vezes nós estamos passando por uma situação em que a gente não vê saída, né? E aí a gente faz uma oração, né, pede a ele e as coisas começam a mudar de repente, né? Então é isso. Ele faz com que tudo aconteça. Então, vamos unindo os nossos corações para a nossa prece inicial, lembrando que nós já estamos envolvendo as nossas companheiras, as nossas amigas que não poderão participar nesta noite, suas famílias, seus lares, que elas estejam se sentindo amparadas e protegidas pela espiritualidade que as assiste neste momento. E vamos, então, fazendo a prece inicial com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Eu descobri recentemente uma coisa muito interessante, que a oração, às vezes a gente
não entende muito bem, né, como que as coisas funcionam, né? Eu sempre questionei o terço na Igreja Católica, porque eu achava algo muito repetitivo, né? Então, a pessoa ficava ali rezando o terço, não sei quantas vezes ali, rezando o Pai Nosso, né, ou fazendo a novena, rezando a Ave Maria, e eu praticamente não conseguia entender, né, por que isso era feito, da forma como era feito, né? E eu atualmente tenho feito, né, algumas vezes a oração, para poder tentar me concentrar, né, ter um pouco mais de foco. E eu percebi que a oração, ela a necessidade da oração não é só falada, né? Ela precisa ser sentida. E para que nós possamos sentir, a gente precisa respirar, né? Então, em cada frase que você fala, se você respirar junto, você está, na verdade, se acalmando, né? Você consegue voltar para o foco, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu consigo agora me acalmar a partir do momento que eu faço o Pai Nosso, às vezes, repetidas vezes, né? E respirando ao mesmo tempo. Então, eu consigo me controlar, né? Porque eu, às vezes, acabo me perdendo um pouco no foco, e isso é muito bom, né? Eu tenho me feito muito bem. Às vezes, para dormir também. Eu tenho a dificuldade para dormir, tenho percebido que fazer dessa forma tá me ajudando bastante, né? Mas é aquele negócio, você tem que dizer assim: Pai nosso que estais no céu, você... santificado seja o vosso nome, para você se controlar, né? Então, uma pessoa que sofre de ansiedade, que nem eu sofro, isso está sendo muito bom, gente. Ai, está sendo muito bom. Eu estou aprendendo a rezar, finalmente. Então, vamos lá. Em espírito e em verdade, João, capítulo 4, versículos de 1 a 42. Eu trouxe hoje para vocês uma versão nova. Vocês vão perceber que tem uma linguagem um pouco diferente, ela é um pouco mais esclarecedora do que a linguagem que a gente está acostumada semanalmente. Então, começa assim. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João Batista. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusaram a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu? E eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente, você disse a verdade.
O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerazim, onde os nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou, por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém me trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. E a alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem um ditado, um semeia, o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher, onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já vi, tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Graças a Deus. Eu trouxe aqui algumas partes aqui para que a gente possa entender esse relato, né, de João acerca dessa passagem em Samaria, né? Então, nesse ponto, né, nós já estudamos algumas vezes essa passagem, né? Com outro tema, se eu não me engano, estava com o nome de dá-me de beber, alguma coisa assim. E o que a gente pode tirar dessa lição, né? Para a gente poder entender o contexto, como é que funcionava naquela época, né? As mulheres, elas não podiam ficar a sós com os homens, né? Elas sofriam preconceito se elas tivessem casado e se separado, né? No caso dessa mulher, ela já tinha tido 5 maridos. E aí, o que acontece? A sociedade a via com maus olhos, né? Ela não era uma mulher bem vista pela sociedade. Por isso é que ela ia buscar a água, né? Num horário mais quente, porque era o horário em que as outras mulheres não iam no poço buscar água. E outra coisa que é interessante
ela estava sozinha conversando com Jesus. Isso não era uma prática comum, né? As mulheres não podiam ser vistas conversando sozinhas assim com os homens, né? E aquele poço, na verdade, era algo que era muito cultuado pelos samaritanos, justamente porque Jacó, né, tinha conseguido trazer água para aquele povo. E aí o que Jesus acaba aproveitando aquela situação em que ele está a sós com ela, e ele pede água para ela, né? E ele oferece a água também. Então ele diz que a água que ela vai dar a ele, né, que ela na verdade tinha receio, por que ele estava ali falando sobre aquela situação, né, aquela água, por que ele queria água se ele não tinha nada, ele não tinha um balde, ele não tinha nada para pegar água, ele estava esperando que ela tirasse. E ele dizia que aquela água que ela ia oferecer a ele, né, ela não ia saciar a sede, mas a água que ele desse a ela, essa sim ia saciar a sede. A sede o quê? Espiritual. Né? O que ele oferecesse para ela, na verdade, ia preenchê-la, né? De luz, de paz, né? Ia trazer tudo aquilo que ela esperava. E foi o que ele fez, né? Ele começou a relatar as situações da vida, né? E dizer tudo aquilo que ela trazia dentro do coração dela, né? Toda a tristeza, toda a mágoa, todo o sofrimento que ela tinha passado, né? Com aqueles maridos, né? E foi aí que ele acabou despertando aquela mulher, né, para a realidade. É aí que ela entendeu, porque ela realmente aguardava a vinda do Messias, mas ela não imaginava que era ele realmente o Messias, né? E ele revela, na verdade, os segredos mais íntimos daquela mulher, né? Ele faz com que ela, naquele momento, ela fique cara a cara, né? Ela consiga vê-lo como realmente o Messias. Naquela época, as pessoas elas acreditavam que Deus habitava lugares, né? Então, cada monte, né, existiam 2 montes, e as tribos eram separadas, né, eram 2 tribos, a tribo de Judá e a outra tribo, eram 12 tribos, né, que pertenciam a essas tribos, e o que acontecia? Essas tribos, elas eram inimigas, né? Elas se tornaram inimigas a Samaria e os judeus, né, eram inimigos. Eles viviam em confronto, né, por causa desse rompimento que eles tiveram no passado. E aí Jesus vem dizer, né, que vai chegar um determinado momento em que nós não vamos precisar adorar a Deus nem num monte nem no outro, né? Porque a adoração, na verdade, ela é em espírito. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Nesse momento, nós estamos buscando, né, a Deus justamente dentro do local mais elevado que a gente pode, né? Que é dentro de nós mesmos, né? Deus, ele faz parte, nós fazemos parte dele, ele faz parte de nós, né? É assim como quando a gente gera um filho, hoje em dia a ciência diz que os filhos, eles carregam os genes da mãe, do pai, né? Mas especialmente da mãe, durante pelo menos 30 anos. Então, por isso que às vezes a gente tem aquele sentimento, né, de que a gente sabe tudo que se passa com o nosso filho, né? E ele sabe, às vezes, aquilo que a gente está pensando, que a ligação é tão profunda. Então, imaginem, né? Se isso acontece com a gente ao longo da vida, e a gente tem uma duração tão pequena, nós somos tão miúdos ainda, né? Imagina essa ligação com Deus, né? Imagina o que ele não sabe o que se passa, tudo aquilo que ele sabe que se passa conosco, né? O que está dentro do nosso coração, o que vai no nosso espírito. Então, é essa ligação que a gente tem que ter com o Pai. Então, é por isso que a gente já viu em outra parte, né, da Bíblia, em que fala, né, que fecha a porta do teu quarto, né? Entre em contato com Deus. Né? Procura dizer com o coração, com o seu espírito, aquilo que você está sentindo para ele, né? É dessa forma que você vai conseguir adorá-lo de verdade. Uma coisa que é bem interessante, né, é que a água que Jesus fala, né, que é o Espírito Santo, é aquele que dá a vida eterna para a gente, né? O Espírito Santo, na verdade, é a ação de Deus em nós. À medida que nós nos esforçamos para viver os ensinamentos de Jesus, nós abrimos o coração para receber as inspirações que são superiores,
a gente fortalece a nossa ligação com o Pai, a gente sente a sua presença e ela está cada vez mais próxima, né? Então, nós precisamos estar preparados para esse encontro, para essa adoração. Na verdade, adorar é nós nos entregarmos a Ele, né? É nós conversarmos com Ele da forma correta. E essa inspiração divina, né, ela vem muitas vezes, né, na maioria das vezes, através daqueles benfeitores que estão todas as semanas presentes dentro do nosso lar, né, junto com a nossa família. E essa relação, ela vai se tornando cada vez mais profunda, né? Nós podemos, então, entender que quanto mais nós nos espiritualizarmos, mais percebemos a presença de Deus, né? Deus está na nossa consciência e nas nossas escolhas, no nosso coração. O Espírito Santo é a presença amorosa de Deus atuando em nós, aproximando-nos do Pai por meio da inspiração, do amor e da vivência dos ensinamentos de Jesus. É isso. Se alguém quiser comentar, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não? Então, vamos dando sequência, então, graças a Deus. Vamos para as nossas vibrações, lembrando que esse é o nosso momento de levar o nosso pensamento e unirmos dentro de nós tudo que nós temos de melhor em favor dessas vibrações. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, abramos o nosso coração em vibrações de paz, de amor e reconforto. Vibremos em favor do nosso lar e da nossa família, estejam eles presentes ou não nesse momento. Vibremos também pelos nossos animaizinhos de estimação, e que essas vibrações amorosas percorram cada canto da nossa casa, nos envolvendo todos eles. Vibremos também em favor das nossas irmãs, das nossas companheiras que não puderam estar presentes nesta noite, por suas famílias, por seus lares. Vibremos também por todos aqueles que estão no nosso caderno de vibrações, que eles possam receber dentro das suas necessidades essas vibrações e a presença dos benfeitores que os assistem, envolvendo-os e amparando-os. Vibremos também em favor do nosso trabalho, dos companheiros que compartilham conosco a jornada, vibremos pelos nossos amigos, vizinhos, vibremos também pelos nossos irmãos que estão por toda parte, que carecem nesse momento de pão, de lar, de luz e de amor. E pedimos, Senhor, licença para vibrarmos por nós mesmos, que a Tua grandeza resplandeça sobre nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E eu pedi para a Iá fazer mais uma foto, gente, eu tenho adorado isso. E aí aquela oração que a gente faz toda semana, que eu acho ela tão linda, e que diz assim: amado Jesus, que o teu olhar de ternura e compaixão envolva hoje o meu coração. Que as tuas palavras de sabedoria e de luz se façam ouvir em minha consciência, fortalece a minha fé nos momentos de incerteza, renova as minhas forças quando o cansaço me visitar. Purifica os meus pensamentos para que eu veja a verdade do caminho que eu devo trilhar. Ajuda-nos a compreender os propósitos maiores da nossa existência, aceitar com serenidade os desafios que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Que nós possamos reconhecer os pequenos e grandes milagres que o universo coloca no nosso caminho e que, guiados por tua presença amiga, Senhor, nós possamos cumprir com amor e coragem a missão que nos foi confiada nesta vida, aos benfeitores que nos assistem através de ti, a nossa eterna gratidão. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e é isso. Eu desejo para vocês uma excelente semana, que vocês possam, assim, conservar essas energias, essas vibrações até o nosso próximo encontro. Beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, beijos. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada. Obrigada.